Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Vivendo de forma moderada. Dentro deste tema nós vamos falar sobre 3 assuntos: temperança, o domínio das inclinações carnais. Em segundo lugar, vamos falar sobre prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre vivendo em santificação e deixando os excessos. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. A temperança, como fruto do Espírito Santo, se caracteriza pela capacidade de uma pessoa em ter um autocontrole diante de seus desejos carnais. Por outro lado, a prostituição se caracteriza por uma pessoa se dispor a utilizar o seu corpo em relações sexuais ilícitas diante da palavra de Deus, e a glutonaria, como os excessos de comida alimentícia em ocasiões festivas ou não, de modo a lhe fazer mal à saúde. Nesta presente lição, estudaremos sobre a temperança, prostituição e glutonaria, quanto às suas definições, naturezas, características, bem como sobre a santidade, que é a prática de uma vida cristã piedosa. Item número 1 da lição: temperança, o domínio das inclinações carnais. Definição de temperança ou domínio próprio como fruto do Espírito Santo. A temperança, o domínio próprio como fruto do Espírito Santo, é a virtude do caráter moral de uma pessoa em ter um autocontrole ou domínio dos desejos pecaminosos em todas as áreas de sua vida, controlando as paixões da carne ou evitando palavras e atos que não corroboram com a vontade de Deus, de modo a não se deixar levar por estas concupiscências carnais, especialmente os desejos sexuais lícitos, diante da palavra de Deus, a glutonaria e outros desejos pecaminosos, como obras da carne exaradas na Santa Bíblia. A natureza da temperança ou domínio como fruto do Espírito Santo. Porém, antes vamos ler Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz o seguinte: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A pessoa que exerce a virtude da temperança apresenta em sua essência comportamental uma reconhecida maturidade cristã, embasada na oração, no jejum e no estudo aprofundado da palavra de Deus, aliados a uma permanente vigilância para viver uma vida cristã piedosa e repreensível. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 17, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, a temperança, o domínio próprio, perpassa pela verdade que é a palavra de Deus. E, portanto, agora nós vamos ver as características da temperança, o domínio próprio, como fruto do Espírito Santo. A virtude da temperança deve ser acrescentada, como primeira característica, deve ser acrescentada a nossa fé com outras virtudes, para tomarmos parte da natureza divina em nosso ser, de modo a nos mantermos firmes em nosso chamado, tendo o pleno conhecimento de Cristo para contemplarmos a vida eterna. Na segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 11. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé
igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunido toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como segunda característica, a virtude da temperança é indispensável e essencial para o ministro de Deus exercer a sua chamada, a sua vocação e o serviço na obra de Deus. Na carta de Tito, capítulo de número 1, versículos 5 ao 9, Tito 1, 5 ao 9, diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que segundo a doutrina, de modo que tenha poder, tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Como terceira virtude, a virtude ou melhor dizendo, como terceira característica, a virtude da temperança nos capacita a ter um autocontrole moral e espiritual, nos refreando de vícios e excessos oriundos dos desejos carnais. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 24 a 27, o apóstolo Paulo fala dessa disciplina de autocontrole, comparando então a um atleta. Diz assim a palavra do Senhor, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Como quarta característica, a virtude da temperança estabelece uma blindagem em nosso ser contra a ação do pecado e do mal. E quem não a tem torna-se vulnerável a estes com repentina destruição.
Provérbios, capítulo de número 25, versículo 28, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios 25 ao 28. Provérbios 25 ao 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Como quinta característica, a virtude da temperança é uma salvaguarda contra a imoralidade sexual, bebedices, prostituição, glutonarias, contendas, cobiças e tantas outras concupiscências da carne, dos olhos e da soberba. E, como tal, Romanos capítulo 13, versículos 8 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. Romanos 13, 8 ao 14. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando, no princípio, cremos. Vai a alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E como última característica, Jesus Cristo é o nosso maior e melhor referencial para o exercício da temperança. E nós acabamos de ler aqui no versículo 14, quando diz: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Jesus é o nosso maior e melhor referencial para o exercício do domínio próprio. Passando agora para o item 2 da lição, prostituição e glutonaria, o descontrole da natureza humana. E nós vamos agora definir prostituição como a obra da carne. A prostituição, definida de forma simplista, é a ação de se realizar relações sexuais ilícitas, sob a forma de remuneração ou não, venda, troca, entrega, com o objetivo de saciar os desejos carnais e as perversões sexuais do corpo de uma ou mais pessoas. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Quais são as práticas do uso do corpo no campo sexual que a Bíblia reprova? Ou seja, as práticas do uso do corpo que são antibíblicas. A primeira prática é a fornicação, que é a relação sexual entre pessoas não casadas. A segunda, o adultério, relação sexual de um homem casado com uma mulher que não é a sua esposa, ou vice-versa. Homossexualidade, atração sexual entre pessoas do mesmo sexo. Masturbação, vício solitário, autoerotismo. Não há referência explícita à masturbação na Bíblia, mas existem passagens que tratam desse assunto de forma implícita. Por exemplo, Onã, ele foi morto pelo Senhor porque derramava seu sêmen em terra.
Ainda há que se acrescentar que 3 coisas classificam a prática da masturbação como pecado. A saber, em primeiro lugar, a masturbação leva a pessoa às fantasias, fantasias sexuais que levam a atos condenáveis. O ato sexual foi criado por Deus para ser praticado por um casal, marido e mulher, e não por uma pessoa sozinha. E como na prostituição, a pessoa peca contra o próprio corpo, assim sucede com a masturbação. Outras perversões sexuais que a Bíblia reprova: a corrupção, desmoralização, depravação, alteração, transtorno, qualquer anomalia do comportamento sexual. Nas Escrituras Sagradas encontramos contidas severas reprovações quanto às perversões sexuais, tais como a zoofilia, sexo com animais, estupro, incesto, sexo entre familiares próximos, pedofilia, sexo entre adulto e uma criança, e as práticas sexuais fora do padrão. A sociedade pós-modernista, neste culto desenfreado ao deus Eros, pratica o sexo meramente para satisfazer prazeres carnais. Entretanto, a Bíblia Sagrada instrui aos cristãos a praticar a relação sexual somente depois do casamento e motivado pelo amor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 7, versículo 3 diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. Lembre-se bem que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo, e por isso mesmo o nosso corpo santo não pode ser profanado por agressão através do sexo ilícito, pelo uso de drogas ilícitas ou por toda e qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo. E no aspecto das drogas lícitas ou ilícitas, nós colocamos, por exemplo, aqui o álcool, como dita lícitas, entre aspas, o fumo. Agora, fora disso está as drogas que são prescritas por médicos para tratamento médico. Não há a menor dúvida, segundo a Bíblia Sagrada, de que aquele que desmoraliza o seu próprio corpo, desonrando a própria imagem e semelhança de Deus, através da prostituição, ficará de fora do reino de Deus. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 13, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 13 ao 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ainda em Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 15, diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Entenda-se aqui os impuros, os que praticam a prostituição. E Efésios, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor. Efésios 5, 3. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós,
como convém a santos. Vamos definir agora o que seja glutonaria como obra da carne. A glutonaria, definida de forma simplista, é o ato de comer em demasia, ultrapassando o limite de saciedade, especialmente em ocasiões festivas, onde as atitudes desta estirpe não condizem com um irrepreensível testemunho cristão. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E qual é a natureza da glutonaria como obra da carne? A glutonaria, ou hábito alimentar não saudável, provoca sérios problemas na saúde de uma pessoa. Portanto, o cuidado alimentar é importante para a preservação do corpo de uma pessoa que é templo e habitação do Espírito Santo. E por isso devemos observar os preceitos divinos nesta área de nossa vida. Provérbios 23, livro de Provérbios, capítulo de número 23, versículos 1 e 2 diz assim: quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Passando para o item 3 da lição, vivendo em santificação e deixando os excessos. Um cristão que vive em santidade reflete a pessoa de Cristo para o seu próximo, revelando no pensar e no proceder valores puros, santos e alinhados com a vontade de Deus. De santo. Santo é o cristão que vive de forma permanente uma vida consagrada a Deus, confirmando no seu pensar e também no seu agir, no corpo, na alma e no espírito, de modo irrepreensível em todos os aspectos de sua vida: família, trabalho, escola, igreja, casamento, noivado, namoro, etc. Na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículos 13 ao 16, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmo em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Definição de santidade: é um estado de espírito conferida pela qualidade daquele que é santo, que zela por tudo o que é sagrado, rejeitando o profano, ou seja, separa de forma bem delineada o sagrado do profano, se mantendo sempre num estado de santidade. No Salmo de número 93, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 93, 5. Salmo de número 93, 5 diz: fidelíssimos são os seus testemunhos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. Definição de santificação: é um processo contínuo e progressivo de santidade, em que o cristão busca cada vez mais ter o mesmo caráter de Cristo, ocorrendo em 3 estágios,
sendo o primeiro quando se aceita Jesus como Senhor e Salvador, o segundo quando vivemos, segundo Cristo vive em nós, e o terceiro estágio final, que ocorrerá na vinda de Jesus, onde haverá a ressurreição dos salvos que morreram em Cristo e o arrebatamento dos salvos vivos, todos num corpo glorioso. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hora da santidade com a mente. O cristianismo carrega em seu bojo princípios norteadores do comportamento cotidiano do cristão em relação às pessoas. A igreja, a família, a sociedade e principalmente em relação a Deus. Colocando assim inexoravelmente o cristianismo na condição de ser espiritual ou também racional. E na carta aos Filipenses, capítulo de número 4, carta aos Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nesta passagem que nós acabamos de realizar a leitura, Paulo nos adverte a colocarmos uma espécie de filtro em nossa mente, fechando para tudo quanto é vil e pernicioso, abrindo-a então para as seguintes virtudes. Primeiro, temos que pensar em tudo o que é verdadeiro. O verdadeiro, neste contexto bíblico, refere-se a lidar fielmente ou verdadeiramente com alguém, isto é, refere-se a tudo que é genuíno, sincero e fiel. Devemos nos opor a tudo que é falso e irreal. O cristão deve proclamar a verdade e viver a verdade no seu comportamento cotidiano. Colossenses capítulo de número 3, Colossenses capítulo de número 3, versículos 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Em segundo lugar, nós devemos pensar ou ter em nossa mente tudo que é honesto. Paulo nos exorta a termos uma conduta transparente e decorosa. Isto significa que nosso comportamento deve sempre assumir uma postura decente, respeitosa, digna de respeito, reverência e honra perante as pessoas com as quais nos relacionamos. Pensar em coisas honestas é o mesmo que pensar em coisas dignas
e viver na sua essência estes pensamentos, merecendo assim o respeito das pessoas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 16 ao 21. Aliás, segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 16 ao 21, diz assim a palavra do Senhor. Mas, graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E aí está a preocupação de Paulo nesse procedimento de ser honesto. Pensemos então em tudo que é honesto. Pensemos também em tudo que é justo. Ser justo significa praticar as coisas certas e retas, fazer tudo aquilo que não prejudique o seu irmão, o seu próximo. Significa não buscar atalhos, nem ter atitudes iníquas. Ser justo significa fazer e proceder o que é correto, desenvolvendo a sua fé numa relação positiva com Deus e com os homens. Na carta aos Romanos, capítulo de número 1, versículo 16 e 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Devemos pensar também em tudo o que é puro. A pureza se traduz em limpeza, algo não contaminado ou poluído. O cristão deve permitir ao Espírito Santo a realização de uma limpeza contínua no seu coração, na sua consciência, nas suas afeições e nas motivações da vida. Devemos pensar também em tudo que é amável. As coisas amáveis são coisas que atraem e causam prazer a todas as pessoas. Significa pensar naquilo que promove o amor fraternal e a amizade, bem como a construção saudável e edificante do ponto de vista emocional e também espiritual nas relações entre os irmãos. No Salmo de número 133, versículo 1 ao 3, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 133, versículos 1 ao 3. Ou como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Portanto, tudo que é puro, devemos pensar, tudo que é amável, devemos pensar. Tudo o que é de boa fama. Esta fama refere-se ao que é, em geral, bem conceituado e altamente respeitado pela sua irrepreensível conduta moral e espiritual, vista com bons olhos por Deus, pelos cristãos e pelos outros. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 3, versículos 1 ao 2, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O cristão tem por obrigação demonstrar para o mundo a excelência do seu modo de pensar e viver. As virtudes do cristianismo devem ser proclamadas com louvor para a elevação moral e espiritual dos cristãos e não cristãos. Portanto, concluindo a nossa aula de hoje, o pensamento humano é o pai da ação. E dependendo como esteja sendo este pensamento humano alimentado, este pode nos motivar a louvar a Deus ou não com nossas ações. O cristão não deve permitir que o profano prevaleça sobre o sagrado, vivendo sempre em santidade, a começar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito, norteado pela palavra de Deus, oração e jejum. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.